pessoal, boa noite, tudo bem? Bem-vindo aí às redes sociais do Senac Piauí, em especial o perfil Senac Piauí, né? Para essa live de hoje tão esperada e tão importante nesse momento que a gente vive um isolamento social e que está diante de tantas oportunidades. Daqui a pouco a gente vai conversar com Luiz Marinho, que é uma autoridade no assunto quando se trata de gastronomia, de gestão de negócios, né? É tão interessante a história do Luiz Marinho, porque o professor atua em várias áreas, né? E ele é instrutor do Senac, é professor de universidades, de graduação, de pós-graduação. Então vai ser uma honra aqui conversar com o professor Luiz Marinho daqui a pouco sobre esse tema tão importante. Estava dando uma olhada no tema mais cedo e até conversando rapidamente com o professor. Que responsabilidade, né? O poder da gastronomia para vencer uma crise. E aí eu fiquei pensando, olha o professor aqui, deixa eu já... E aí eu fiquei pensando dentro do tema da nossa live de hoje. Oi, professor, tudo bem? Já estou vendo você aí mexendo nos seus papéis, no seu escritório. Tudo bem? Muito obrigada por ter aceito o nosso convite de dividir tanto conteúdo importante que você tem, que você domina, com os alunos, os instrutores, o público, né, do Senac Piauí, numa área tão importante, tão relevante como é a área da gastronomia hoje, né? E aí a gente queria super agradecer, estava aqui apresentando você, consultor em gestão e gastronomia, em duas áreas super importantes e que estão aí bem juntas, principalmente nesse momento agora, né? Professor da área de graduação, de pós-graduação também, instrutor do Senac. Então, assim, para mim é uma honra e uma responsabilidade poder bater esse papo com você. E que bom que você topou. E o professor, eu estava mais cedo tentando falar com ele, e alguém me disse, ele está dando aula. Eu falei, esse é o cara. Artwork. Professor, eu não acredito em nada que não seja trabalho duro, trabalho pesado. Não tem resultado sem isso, né? Não tem resultado sem isso. E aí, só para concluir o que eu estava falando aqui com os nossos internautas, que eu estava falando que é interessante essa área de gastronomia, porque as decisões mais importantes da humanidade foram tomadas em torno de uma mesa, ou de um jantar, ou de convidar, né? Eu acho que todas as soluções e as crises e tudo concentra em torno da gastronomia, concentra, na verdade, em torno da comida de maneira geral, né? Porque é a partir do alimento que a gente localiza, identifica, gera, socializa informações, e como a alimentação, a comida e a gastronomia, ela tem esse poder. Tanto que hoje foi um dos setores mais afetados nessa pandemia mundial da Covid-19, mas todas as pesquisas mostram que foi o primeiro a reagir e será o primeiro a se levantar, se já não estiver de pé. Aí eu passo para você com um tema tão interessante dessa live de hoje, que é esse poder da gastronomia para vencer uma crise. Conte-nos tudo, não nos esconda nada, professor. Boa noite, Maia. Obrigado pelo convite, obrigado ao Senac. É um prazer poder dividir um pouco desse conhecimento e trazer para as pessoas que estão em casa o quanto é importante a comidinha que a gente faz em casa e que ela pode render um bom retorno. E uma coisa muito importante, eu conversava hoje com uma das minhas alunas do curso de confeitaria e eu dizia para ela que a gastronomia fez a história do mundo. As descobertas, as grandes navegações, as conquistas, foi através de comida. As pessoas foram através de comida, através de mantimentos, através de especiarias. Hoje nós falávamos da evolução da confeitaria na Europa, na África. Meus alunos estão fazendo uns doces da África, porque a gente vai apresentar num programa, num PDI. Você vai estar lá, com certeza, conosco. E é muito bom. Eu agradeço, estou aqui à disposição. E esse tema foi sugerido, e eu acho ele bem apropriado, porque, como você acabou de falar, a gastronomia está reagindo e reagindo bem. E a gastronomia tem uma coisa interessante, que assim como o turismo, ela faz parte de um trade.
E esse Uhum. trade envolve as empresas de embalagem, a empresa de gás, a empresa de combustível, envolve os serviços de motoboy, envolve os aplicativos, envolve a peixaria, envolve o açougue, supermercado, o mercado. Olha só como ele não Nossa, trabalha muita só. coisa, muita É coisa. muita coisa. E o mais interessante de tudo isso é que todas essas empresas estão se movimentando graças à gastronomia. Então, esse momento, ela reagiu e reagiu bem. E uma coisa mais interessante, eu falava com os alunos do curso de confeitaria que eles têm que se reinventar porque as pessoas vão ficar mais em casa. As pessoas querem mais conforto, as pessoas querem mais segurança e principalmente por medo, não mais só da criminalidade, mas desse inimigo invisível que está aí fora, viu? Pois fica à Verdade. vontade, estamos aqui e é um prazer. O processo de reabertura da economia, na verdade, ele não começou, ele está sendo já muito discutido no mundo inteiro, né? Não existe ainda uma experiência consolidada que possa nortear os caminhos das empresas, mas é fato que a gastronomia, como você bem disse, você falando aí, passou um filme na minha cabeça. Porque é um cluster, né? É um trade que em torno da gastronomia e da produção do Sim, alimento e da comida orbitam várias outras profissões e várias outras empresas, entregas e processos. Eu achei fantástico você falar sobre isso, porque é de fato isso, tanto que a comida, a alimentação foi colocada sim no nível de essencialidade, de serviços essenciais, tanto que os mercados, os supermercados ficaram abertos e aos restaurantes, aos negócios, o pequeno, o médio e o grande, foi dado sim a possibilidade e a oportunidade que se abriu no sentido de se reinventar. É difícil se reinventar numa crise ou a gente fora da nossa zona de conforto, professor? A impressão minha, a gente fica mais criativo, a gente fica mais em alerta. Esse estado de alerta é muito bom. E a gente aqui, só deixar claro, nós não estamos menosprezando o poder letal do vírus, a dificuldade das pessoas, as pessoas que passam por dificuldades em todos os sentidos, não só na área da saúde, mas do trabalho também, da própria sobrevivência. A gente está aqui querendo despertar você para a importância desse setor tão relevante nesse momento no mundo inteiro. É difícil, professor, no meio disso tudo, a gente modelar uma saída? não, até porque uma coisa muito importante, na crise crie. E essa frase já vem sendo batida há muito tempo, e uma coisa muito importante é que na crise nós realmente mostramos quem nós somos. Na zona de conforto nós nos acomodamos e nós reagimos. Na crise nós agimos, nós criamos. Eu estava lendo um artigo do Leandro Carnal, onde ele diz que depois de uma epidemia, de um problema grave, como foi a peste negra, de uma guerra, a sociedade evolui. Evolui porque os fortes se sobressaem e aqueles que não eram fortes aprendem a se sobressair. O mais importante é que pessoas que talvez nunca pensaram em ter um negócio em casa, vai pensar agora. Por quê? Eu faço o quê? Eu não posso ir para a rua. Eu tenho que me virar. E o ser humano é muito capaz disso, ele é muito bom para se reinventar. Eu te digo uma coisa: tirando esse lado triste de morte, de estarmos isolados, de não podermos fazer o que realmente nós gostamos, de caminhar ao ar livre, de cumprimentar as pessoas, é muito positivo, Maia. Esse momento é muito positivo. Como eu botei lá naquele nosso roteiro, é um momento de aprender. É um momento de. Agora nós temos tempo para ler, agora nós temos tempo para treinar, agora nós temos tempo para discutir, ou seja, Pensar, pensar, pensar né? e usar as ferramentas que nós temos. Olha, eu aqui, quantos livros eu tenho aqui? Eu estou lendo, relendo, treinando receita, trocando ideia com colegas. Tem o Igor, que é lá do Senac, tem outros professores, mestres, confeiteiros, chefes de cozinha, e você começa a perceber, eu vou fazer o quê? O que que eu posso fazer de diferente? Então, veja só, não é difícil se reinventar, até porque nós somos capazes.
É isso que nos move, é o desafio que nos move. Eu tenho certeza que você está com milhões de ideias quando sair da crise. Eu tenho certeza que tem. Não, algumas eu já estou rodando, né? Algumas eu já estou rodando, mas milhões de ideias, e eu vejo mesmo que, além de ser uma oportunidade para quem já atuava no segmento de gastronomia e se qualificava nessa área, e o Senac ele é importante porque ele qualifica para o trabalho, mas ele qualifica para aproveitar as oportunidades. A gente estava essa semana discutindo quantas pessoas passaram por aqui, fizeram curso de confeiteiro, curso de cozinheiro, curso de boleiro, curso de comida nordestina, comida regional. E quantas pessoas agora, nesse momento, estão rodando uma ideia, rodando um negócio, porque elas foram capazes de se reinventar, elas se reinventaram a partir de uma qualificação relevante que elas receberam. Eu falei, gente, por que eu não fiz um curso de gastronomia? Porque ia ser mais uma ideia, né? Ia ser mais uma Sim. ideia. E a própria porque é uma qualificação que eu acho que o que eu acho que é incrível que o Senac faz é porque ele lida com o propósito das pessoas. Muitas vezes você começa fazendo um curso aqui, você nem imagina o talento que você vai descobrir em si mesmo, a oportunidade de trabalho, de geração de renda, né? De trabalhar com outras pessoas que você, na verdade, vai conseguir fazer. Isso é incrível, né? Isso é exponencial, na verdade. Sim, é fantástico. E no ano passado nós tivemos o Maria Isabel e meus alunos e os alunos do Igor foram nos ajudar, porque eu tive uma oficina de drinks. Sim, E foram nos ajudar. porque Você você é viu? sommelier também. Gente, vocês Isso. sabiam que o professor é sommelier? Eu estava lá aplaudindo, olhando, fiquei impressionada com a Obrigado. habilidade de vocês. E o professor ainda é Foi muito sommelier, bom. gente. É um professor que eu quero Muito para bom. minha vida. Ah, e a Abrazel tem ajudado muito nesse contexto, junto com o Senac. O Senac tem cursos belíssimos e eu digo para as pessoas, conheça o Senac, não é porque eu faço parte do Senac. O Senac usa livros de altíssima qualidade nos seus cursos. O Senac tem oficinas bem preparadas por profissionais e nós temos laboratórios práticos. Eu acredito que muita gente ainda não conhece, inclusive você vai fazer curso conosco para você ver o seu talento. Oficinas de saladas, oficinas de comidas típicas, oficinas de goma, delícias de gomas. Agora mesmo nós estamos com o curso de cozinheiro aberto, inclusive tem inscrição ainda. Para você ter uma ideia, é um dos cursos maiores de carga horária para quem quer começar, Que legal. cerca de 500 horas. E ainda tem mais. Aqui em Teresina é um dos mais em conta financeiramente do que em outros estados. E o Eu já tive a custo-benefício oportunidade. fantástico, né? Com essa carga horária Sim, aí. Imagina a qualidade sim. que se entrega. Sim, a localização é ótima, fica onde tem acesso a todas as linhas de ônibus, onde tem estacionamento e, principalmente, a nossa equipe é top. Porque são pessoas que gostam do que fazem, são pessoas que estão atualizadas. O Senac nos manda com frequência. Ano passado eu fui para Brasília, passei uma semana em Brasília, em qualificação. E uma coisa triste que aconteceu foi que nós estávamos, não sei se você soube, prontos para ir para o Rio de Janeiro fazer a Semana Gastronômica do Piauí lá. Mas a pandemia cancelou nossa semana, mas Pois é. vamos ter essa oportunidade. Pois Vamos ter essa é, oportunidade. é o ônus. O bônus é que a gente está conversando com você. O bônus é E que era nessa semana, era na última semana de abril. Pois é, mas isso tudo, eu acho que se essa semana tivesse acontecido antes, sabe o que eu fico pensando, professor? Ela ela ia perder a oportunidade de acontecer depois e ser tão relevante. Porque Sim, quantas ideias estão surgindo sim, em sim. torno da gastronomia no mundo inteiro. Você sabe que a minha filha mora em Nova York e ela está no epicentro da crise. E ela começou a cozinhar, porque ela está em casa. Né? E aí ela começou a fazer várias receitas. E ela teve a ideia de investir em gastronomia afetiva. Porque é claro que Nova York, sendo a capital do mundo, ou uma das, né, as possibilidades de restaurantes, de gastronomia são infinitas, né? Não dá nem, são incontáveis. Mas as pessoas, cada vez mais, elas buscam a experiência do contato, né, professor? E aí tem Sim. a gastronomia afetiva, tem a gastronomia regional, dá para fazer o foco. Você, por exemplo, o curso de cozinheiro, você vai, se qualifica no curso de cozinheiro. E você tem a possibilidade
com a qualificação que o Senac oferece, de escolher algo que tem a ver com você, com o lugar que Sim. você mora, com o público que você quer conquistar, com a sua história. Isso é fantástico, né? Sim, sim. Uma coisa muito interessante que nós discutimos nas nossas UCs, que são as nossas unidades que nós trabalhamos, é com o que você se identifica. Então, tem pessoas que se identificam mais em trabalhar com carnes, tem pessoas que se identificam em trabalhar com massas, outras com peixes, outras com comida asiática, outras com comida regional. Então, nós temos a oportunidade de passar por essas unidades, eles aprendem as técnicas e depois eu sempre digo, busque dentro de você aquilo que realmente É. acendeu aquela luzinha. E aí você vai atrás dela. Porque hoje a gente tem o garde-manger, que trabalha com entradas, nós vamos trabalhar com a parte de massas, massas frescas, nós vamos trabalhar com a parte de técnicas, e isso é o que faz a diferença. Então, eu convido as pessoas para conhecer, para nos visitar. Nós estamos lá para recepcionar essas pessoas. Temos uma plataforma muito boa. E não só aqui em Teresina, né? Você sabe, nós temos Parnaíba, nós temos Picos, nós temos o Piauí como um todo bem distribuído. Você precisa ver, e eu queria convidar aqui também as pessoas para conhecer a unidade do Parque Piauí. É uma das melhores cozinhas que nós temos aqui. E as pessoas Aquele não conhecem. laboratório é fantástico, né? Muito bom, muito bom. E além de tudo, nós estamos recebendo incentivo para desenvolver a gastronomia do Piauí. Nós temos a Marcilene que está trabalhando conosco. O que é que o Piauí tem de bom? Inclusive, teve até um dos meus produtos que foi o drink de caju, que entrou na lista dos produtos nordestinos É, também. sim, o Senac Piauí, todos os estados do Nordeste, mais o Espírito Santo, lançaram o Observatório de Gastronomia, que é o OPANES. É um trabalho fantástico que teve consultoria de antropólogos, de chefes de cozinha, e tem a responsabilidade de mapear talentos como o seu e outros talentos no nosso estado, em todo o Nordeste, mais Espírito Santo, no sentido de ressaltar a importância da gastronomia, inclusive durante a pandemia. E toda terça-feira, as redes do Senac Piauí têm feito uma postagem no sentido de valorização da gastronomia regional, que nesse mundo mega globalizado ganhou uma importância incrível, não é, professor? A gastronomia Sim, sim. regional. Sim, e recentemente a Marcilene estava fazendo um trabalho sobre queijos, os produtores de queijos que nós temos, e também está sendo feito o observatório. E isso é muito bom para nós. E uma É, coisa o- muito interessante é valorizar essa gastronomia que é nossa, esse sabor que é nosso. Aquilo que você acabou de falar da sua filha, a gastronomia afetiva, aquela gastronomia da avó, aquela gastronomia que você aprendeu, que um bolinho de queijo que você aprendeu, que só sua avó sabia fazer, e de repente você bota ele no mercado, certo? Um bolo com aquela receita que está naquele livrozinho já, naquele caderninho, que você pode aperfeiçoar ela e transformar ela de forma comercial. Eu digo para meus alunos, pega o caderno da vovó e transforma em ficha técnica. Transforma em ficha E aí técnica agora, para você ganhar. nesse momento, muita gente se descobriu, né? Porque nós fomos forçados a fazermos uma imersão na nossa existência, na nossa árvore genealógica, na nossa vida. Porque há tanto tempo confinado, eu sei que quando a gente começar a aglomerar, vai ter muita festa, vai ter muito encontro e tudo ao redor. Você já pode ir fazendo a receita de quando você vai receber a sua família, de quando você vai fazer receber os seus amigos, né? E aí é importante porque eu acho que também, aí eu queria que você falasse sobre isso, da importância do consumo nesse momento, né? O consumo ele foi ressignificado e a gastronomia dentro do consumo também. Só que a gastronomia deu um salto enorme. Eu queria que você falasse sobre essas relações de consumo dentro da pandemia e como elas estão sendo ressignificadas, em particular no caso da gastronomia. Olha, uma coisa muito interessante é que a partir do momento que você está enclausurado, como é o nosso caso, você precisa consumir. Sim. E aí você não tem mais esse tempo para sair, porque não pode. O tempo você tem, você não pode mais usar esse tempo para sair. Então o que que acontece? Como as empresas estão colocando o delivery à disposição, os aplicativos à disposição, fizeram com que as pessoas começassem a se reinventar. E algumas pessoas estão vendendo por antecipação, ou seja, já por antecipação, as pessoas começaram a ter um uso maior das mídias
E dentro desse contexto, a gastronomia se sobressaiu por quê? Porque você trabalha, você produz, você executa, mas você precisa comer. Você precisa se alimentar. E dentro desse contexto de alimentação vem toda a variedade da criatividade dos chefes, dos cozinheiros e das pessoas, da dona de casa. Da dona de casa, eu estava vendo as postagens de uma aluna minha, que é a Manu Solano, ela está fazendo cestas de aniversário, ela está preparando tábuas de frio. Você quer uma tábua de frio? Liga para ela. Ou seja, ela reuniu em casa, faz isso. Você Pede uma tem que tábua de fazer, frio. professor, um guia gastronômico de todas as alunas que passaram, as Sim, alunas e alunos, né? Tipo, olha, quem está sim. produzindo. Vamos fazer esse guia, professor? Tá aí. Pois é. Vamos Ó, fazer esse tem guia? uma, Acabou de surgir uma ideia aqui. Aí a gente tem pega os uma, seus alunos, o do Igor, o da Folha, sim, todos os chefes, alinhar isso com a sim, Fátima, filha, com a gerência da unidade de Teresina, mas também com a educação profissional, né? No sentido da gente mapear quem está produzindo em casa. Isso tem muito a ver com o que a gente estava falando no começo, né? Que muita gente sim, fez um curso e, de repente, essa pessoa se mantém hoje no mercado porque ela fez um curso de gastronomia no Senac. É o Senac influenciando para o bem, mas, ao mesmo tempo, sendo parte da jornada da vida das pessoas, fazendo com que as pessoas empreendam e sendo relevante em qualquer momento da vida delas, com ou sem crise. Vamos fazer sim. esse catálogo, professor? Vou É ficar no muito seu pé. interessante. Eu vou ficar no seu pé, professor. É muito interessante, e eu estava lembrando aqui durante o momento que você fala, é que você lembra da época que surgiu os jornais, faziam os guias dos Sim, restaurantes, dos claro. guias. Então veja só, Vamos fazer o guia dos essenciais da gastronomia do Senac. Vamos bolar sim, uma sim, coisa bem bacana aí. Você vai dizer qual a sua aluna que está fazendo tábua de frios. A gente vai ver quem é que está fazendo bolo, vai saber quem é que está fazendo. E isso, gente, é a gente mostrar talentos, revelar talentos qualificados pelo Senac, pessoas que se descobriram no Senac, na verdade, né? sim. E uma coisa que nós batemos muito, tanto no curso de confeitaria como no curso de cozinheiro, é que a pessoa preze pela ética, preze pelos produtos de qualidade, pelas regras de higiene. Principalmente agora nessa questão do delivery, quando eu coloquei aqui no inovar, no criar e dentro dessa cuidado da postura, nós temos que ter uma postura de preservar as regras de saúde, de higiene, o que nós trabalhamos com os parâmetros da Anvisa, o que a gente recomenda sobre qualidade, sobre conservação, sobre manutenção. O Senac bate muito em cima disso. Nós temos uma UC só para isso, mostrando a importância disso, porque você está em casa, mas você está produzindo como uma empresa e Sim, tem que ter olha, todo esse você cuidado. sabe que as ideias aqui já estão surgindo. A Fátima acabou de dizer aqui, Guia dos Alunos Senac na Gastronomia, que é a gerente da unidade Miguel Sadi. E o Eduardo Portela, que é supervisor, ele falou uma coisa super importante, que por coincidência era o que você estava falando. Uma indicação com um padrão Senac de qualidade. Porque eu acho Muito bom. que, além do talento, além de tudo, acho que o Senac ele entrega esse valor, né? De fazer seguindo esse padrão. E na gastronomia, particularmente, precisa ter padrão, não é, professor? Não Sim, é sim. verdade? E uma coisa muito interessante é que, como o Eduardo falou, o Eduardo também eu trabalho com ele na área de gestão. O Eduardo é meu coordenador na área de gestão. Olha só! Porque a gente atua na área de gestão e na área da gastronomia dentro do Senac. E eu trabalho nos Que dois níveis. maravilha! Uhum. Então, é interessante, até porque essas pessoas, muitas vezes, elas são boas no que elas fazem, mas elas não sabem fazer o comercial, elas não sabem fazer o marketing. E Sim. isso precisa estar alinhado. Nós precisamos estar alinhado e um selo Senac de indicação já é muita coisa, viu? É Oh, muita contem coisa. comigo, contem conosco. Vamos fazer razão. Vamos ver se tem mais perguntas. Enquanto eu vou procurando as perguntas, eu queria que você falasse sobre as tecnologias aliadas, as ferramentas que estão sendo usadas hoje no sentido de fazer com que a gastronomia tenha uma entrega perfeita e que as pessoas consigam ser atendidas e alcançadas através dessas tecnologias. O que você pensa sobre tecnologias nessa área de gestão, para dar dica para as pessoas? Por onde começar para quem sempre foi avesso? Olha, eu estava vendo uma pesquisa dizendo que o brasileiro sempre foi desconfiado, porque a gente é muito lesado, né? Então, a maioria de nós sempre teve muita resistência de usar a internet para fazer compras, para fazer pedidos, porque tem medo de ser traqueado, os dados serem roubados, né? Os dados financeiros, as senhas. E a curva
nova, que antes era assim tímida, fez isso. E a gastronomia colaborou muito, porque as pessoas não podem sair. Então, elas estão pedindo, estão recebendo em casa com todos os cuidados. Aí eu queria que falasse um pouco sobre isso, porque muitas vezes nós nos sentimos limitados, né, por aquilo que a gente acha que não pode fazer. Dê uma aula, professor, para quem está aí do outro lado, para ter uma ideia genial como essa que a gente acabou de ter, para a gente encher as pessoas de ideias agora. Olha, hoje a tecnologia ela favorece. Um caminho sem volta, não tem como a gente não usar a tecnologia. E todos os dias estão desenvolvendo aplicativos novos. Você vê que até os supermercados também já, para ajudar os restaurantes, já tem aplicativos que eles entregam o seu próprio produto em casa para favorecer a minha compra. Então, ou seja, os aplicativos eles hoje são fundamentais. Conhecimento de uma rede como o Instagram, a mídia de um modo geral, parcerias com os jornalistas, parcerias com os profissionais que estão aí no mercado, que tem vocês que nos ajudam bastante. Ou seja, uma coisa também muito interessante é que nós podemos fazer vídeos e, juntamente com vocês, postarem esses vídeos, essas pessoas começarem a fazer experimento em casa. Perdeu e elas medo, começarem... né, professor? Agora, Sim. nesse momento que os cursos estão sendo remotos, você falou de vários cursos aí, e aí as pessoas têm que entender que o Senac, ele naturalmente ele vai ter quando essa pandemia passar, vai voltar ao normal, mas nada será como antes, tudo vai ser melhor. Então, vai ter uma parte que vai ser oferecida remoto, vai ter uma parte presencial, vai ter cursos que vão continuar sendo presenciais, mas com uma camada importante remota. Então, tudo está sendo remodelado, está sendo pensado. E os cursos que estão sendo oferecidos agora, eles podem ser feitos remotamente, porque cada um de vocês que está aí do outro lado, tem um laboratório em casa que é uma cozinha. Quem é que não tem cozinha Sim. em casa? Pode faltar tudo Sim. com uma casa, mas é uma cozinha, não é, professor? Tem uma cozinha e tem um celular. É Não é verdade? verdade, é verdade. Isso é muito bom. Olha, hoje à tarde eu estava tendo uma aula com o pessoal de confeitaria. E a gente Pode falar. tem um projeto. Pronto, tem um projeto integrador. Para você ter uma ideia, olha o tema do nosso projeto integrador. Volta ao mundo na sobremesa. Então, os alunos foram pesquisar 3 sobremesas de cada continente. E eles discutindo hoje conosco o quanto isso enriqueceu eles e abriu a mente para que eles possam botar esse produto no mercado. Para eles botarem esse produto no mercado, eles vão precisar do quê? De uma rede social, de um aplicativo, de parcerias. Então, eu vejo a tecnologia de uma forma fundamental, mas principalmente com as parcerias, para que a gente possa usar isso. E elas estão aí à nossa disposição. O Senac está usando uma plataforma muito interessante, que é da Microsoft Teams, onde nós estamos desenvolvendo os cursos remotos. Então, existe hoje essa facilidade. O que é interessante? Que as pessoas leiam mais, porque não adianta você simplesmente querer fazer uma coisa sem entender. Leia um pouco mais sobre marketing na alimentação, sobre consumo, o que atrai. Uma coisa muito interessante também, uma fotografia muito bem feita, que você precisa de um profissional, ou de algumas dicas de fotografar o teu prato de uma forma bem atrativa, porque a gente come com os olhos. Então, a forma de fotografar o teu prato, a forma de descrever o teu prato, a forma de você pedir para as pessoas divulgarem nas redes sociais. Então, a tecnologia vai nos ajudar nisso, até porque cada um de nós já temos acesso ao que está no mercado. O que a gente precisa é saber utilizar muito bem isso. Então, eu vejo o seguinte, que eu digo para os meus alunos, você agora é um gestor. Faça sua planilha bem direitinho, cobre o seu preço adequadamente. Lembre que quem entrega também tem que ganhar a sua parte. Seja honesto com os ingredientes que você vai usar. Cumpra o que você disse. Outra coisa também, tem uma amiga do meu filho, que ela ofereceu comida vegana. Só que ela não se preparou. Quando as encomendas começaram a chegar, ela ficou desesperada. Então você tem que planejar. Ela fez, professor? Como foi que ela resolveu esse problema? Ela teve que se reinventar, por quê? Porque quando ela começou a divulgar que estava, tipo assim, eu vou experimentar hoje, botou lá comida vegana, de repente 10 pedidos.
10 pedidos chegaram e o motoboy já estava na porta para receber o produto que ela ainda ia Para produzir. você ver, né, professor? Para você ver como Sim, as coisas acontecem com uma fluidez. Gente, se sim, você começar a fazer bolo frito, se você começar a fazer empada, se você a sua aluna, tábuas de frios, e você anunciar, e você fizer as parcerias, fotografar direito, ser honesto, eu achei tão incrível você dizer assim, divida o lucro. Porque eu acho assim que quando você fala assim, divida o lucro no sentido de pague bem aquele que é seu parceiro, que vai fazer sim. esse delivery, né? Que vai fazer essa entrega. Porque eu vivo falando sobre isso, virou uma frase que é a minha cara nessa pandemia, em todas as coisas que eu participo. Não é mais só sobre o que você vende, é sobre o que você defende, né? E Sim, isso é incrível, porque assim, é você defender comida de qualidade, feita com honestidade sobre todos os aspectos. E isso, sim, por mais que seja básico, isso precisa ser rememorado. Porque eu acho que quando você está na gastronomia, isso passa. Né? É o teu ingrediente, eu acredito muito que quando a pessoa fala assim, qual foi a receita? Eu fiz com amor. Né? Você fez com amor, com honestidade, com competência, com qualificação, né? Você fez com parceria, com bondade, com amor no coração. Tudo isso conta, né, professora? sim, Professor, sim, quem somos nós? Eu acho que tudo que nós produzimos revela sobre quem somos, né? E no sim. caso da gastronomia, vamos contar a história dos chefes. Se a gente for pensar os chefes, por exemplo, o Elias do Camarão, aqui na nossa cidade. Por que, que o Elias ficou com tanto tempo conhecido e por que, que ele construiu uma Sim. história? Ele colocava camarão e pedacinhos de peixe na boca dos... Enquanto ele estava fazendo a gestão, né? Agora ele não está mais à Sim. frente. Mas, assim, ele colocava na boca das pessoas. Ele ia lá, pegava um pedacinho do prato da Mariazinha, do que ela estava fazendo, levava quentinho na mesa de alguém. Quantos chefes, quantas histórias maravilhosas atrás de alguém que começou a cozinhar, atrás de alguém que é dedicado à gastronomia. Eu acho essa área incrível. Sou apaixonada por isso. Eu outro dia tive a oportunidade de, até citando nomes, porque faz parte da nossa história, um dos restaurantes mais Sim, antigos daqui, que é o Pesqueirinho. O filho do, maravilhoso! o neto do dono foi meu aluno de Olha, gestão. tá Olha que coisa vendo? interessante. E ele Tá vendo mostrando como a que o gente tem que avô fazer esse dele, guia? e ele mostrando que o avô dele ensinou para o pai dele e o pai dele ensinou para ele. Ele disse: "Eu sei pouco de gastronomia, mas eu sou apaixonado por ver meu pai limpar um peixe e preparar aquele peixe." Então, a gastronomia ela difere um pouco das outras áreas, porque tem que ter afeto, tem que ter carinho. Eu digo que se a comida não tiver afeto, ela nem cheira. É, Ela não tem. Não. Você pode imaginar quando você chega no local que você sente o cheiro da comida, aquela comida está sendo feita com bastante e carinho. outra coisa que eu acho incrível é a assinatura de quem faz a comida. Independente de ser um chefe famoso ou ser uma pessoa muito simples e que até começou a fazer. A pessoa que não segue a receita e dá o seu toque. É, Isso é a demonstração legítima de um talento na gastronomia, né? Olha, a Maria Arliene Campelo, faz horas que ela pergunta, professor, eu quero fazer um curso de gestão sua, como que eu faço? Explica pra gente. Aliás, professor, não vai dar para ler todos os elogios. Eu vou resumir todos numa hashtag amamos o professor Luiz Marinho, porque não tem como. É um professor maravilhoso, gente que diz que aprendeu a cozinhar com você, que fez curso de gestão, que você foi uma inspiração, que você é maravilhoso. Como é que é ser querido desse jeito, hein, professor? É quase como um bolo saindo do forno, né? olha, é uma coisa assim afetiva mesmo. Para você ter uma ideia, tem uma aluna minha que Não deixe de ela falar diz, de gestão, tá? Daqui a pouco. Pode contar a história. tá, a Luísa que é jornalista, a Luísa fez Sim. pós comigo. A Luísa fez pós comigo. Ela disse, professor, minha vida mudou. Eu não sei se eu sou jornalista ou se eu sou cozinheira, mas a vida mudou. Então isso é muito bom. No Senac, a gente tem alguns cursos, inclusive eu estou com formação de preço e venda lá. Nós estamos com formação de preço e venda porque eu tanto trabalho a produção do prato como vender o prato. Eu também quero implantar, juntamente com a equipe do Senac, um curso de consultoria na área de gastronomia lá, para que as pessoas
se reinventa, e as empresas também, porque a gente vê que as empresas que não estavam preparadas ou planejadas, elas estão passando por dificuldades muito grandes. Sim, sim. A Então a gente precisa consultoria trabalha ajudar. O nisso. Senac vai ajudar. Sim. Sim. E nós estamos atrás de ideias também. Ideias de demandas, pessoas que têm interesse em alguns cursos. Eu trabalho com a parte de gestão, tanto a parte financeira como a parte organizacional. O Senac vai lançar algumas plataformas. Nós estávamos planejando isso. Porém, tivemos que nos reinventar e os cursos nossos que eram presenciais passaram a ser remotos. Mas nós estamos à disposição. Meu Instagram, eu sempre estou divulgando os cursos que nós estamos trabalhando. E o interessante é que nós nos colocamos sempre para que o nosso cliente possa tirar dúvida conosco. Meus alunos têm meu celular, meus alunos têm grupo que nós participamos. Ontem foi super interessante que uma das alunas estava desenvolvendo uma receita do Líbano e ela não conseguia chegar ao ponto. E ela disse, professor, eu posso lhe ligar? Eu tenho que lhe ligar e tem que ser ao vivo para você ver o que, que eu estou fazendo. Ou Mas seja, sempre que isso eu é muito isso é muito gostoso. Então, nós estamos fazendo parte de uma plataforma de gestão do Senac, com cursos de venda, com curso de formação de preço, inclusive tem matrículas abertas, e esse curso de formação de preço vai ser remoto, até porque só é uma semana, e outros cursos também. Estamos aceitando também sugestões. Eu trabalho toda a parte de gestão e toda a parte de organização da empresa. Olha, a Flávia está dizendo aqui que cozinha é uma terapia. A Elisalda diz que o Piauí é muito rico em memórias e sabores. Apostem nisso, gente. A Apostem Elisaldi nisso. é top na confeitaria, viu? Olha, já está no nosso guia. Opa, gente, olha, vocês têm a responsabilidade, vocês que estão nessa live, de Ah, conseguir seguir a Senac na área de gastronomia com a gente, viu? Aí a vamos, Flávia vamos. diz que adora fazer bolos e pães. O Glauco está perguntando se estão acontecendo aulas EAD. A EAD sempre existiu no Senac e ela se mantém. Inclusive, tem alguns Sim, cursos que foram oferecidos durante essa pandemia que são gratuitos, tá, gente? Mas, assim, a sim, EAD continua. Os cursos remotos começaram de que forma? O Senac foi o primeiro estado a sair na frente, quando se trata de Senac, a oferecer cursos remotos para aqueles cursos que estavam em andamento, para as pessoas não sim, perderem o pique. E também eu acho que aquilo que era possível oferecer remotamente, que é a parte teórica, uma parte prática que não exige um laboratório. Por isso que gastronomia é legal, porque a sua casa também tem um sim. laboratório que você vai começar a usar a partir de agora, porque você nem imagina quanto que vai ser maravilhoso. E aí, o que acontece? Esses cursos foram ofertados, agora novos cursos que não estavam em andamento começaram a ser ofertados, e outros cursos que estavam em andamento, como os que começaram essa semana de inglês, né, do Teams para Teams, também começaram o que estava em andamento. Ou seja, gente, o Senac Piauí está se movimentando muito rapidamente no sentido de contemplar a todos. Esse curso de cozinheiro que está com matrículas abertas, ele vai acontecer, vai começar agora. Tem poucas vagas, eu nem sei se tem mais vagas, se fosse Isso. ser Ainda corrido, tem viu? vaga. Porque ele está muito disputado. Porque o que acontece com os cursos de gastronomia agora no mundo inteiro? No Brasil e agora aqui por experiência no Senac. As pessoas perceberam que durante essa pandemia tem que se qualificar. Então, elas começaram a fazer curso de gastronomia porque é o segmento. Várias pesquisas que eu tenho visto, tipo assim, o primeiro dia depois do isolamento, o que é que vai estar aberto, além dos serviços essenciais que estão abertos desde agora? São os restaurantes. Os restaurantes vão estar abertos seguindo as medidas que precisam ser seguidas de afastamento, de uso obrigatório de máscara, de álcool em gel. A gente vai ter que se reeducar em todas as áreas. Então, assim, as pessoas também perceberam, nossa, não vai dar mais para fazer aquele trabalho. Já sei, vou fazer um curso de gastronomia. Já sei, vou fazer um curso de comida caseira, de cozinheiro, de bolo, de confeiteiro, porque é garantia de renda, né, certa, e de qualificação. E garante outras coisas também, na verdade, né, professor? A gente está falando do óbvio, mas garante outras coisas também, né? Sim. É uma terapia, é um prazer. E sabe o que é que eu digo? Que a melhor coisa de trabalhar com comida é que depois você come. Você come sua aula, você come seu produto. Na verdade, eu digo, a melhor coisa da aula de gastronomia é que quando você termina a aula, você come a aula. Você come a aula de gastronomia. A E o curso experiência de cozinheiro completa.
E o curso de cozinheiro já é para começar agora em maio, e nós vamos começar remoto, exatamente porque as primeiras disciplinas, elas são teóricas. Então dá Sim. para a gente trabalhar, por exemplo, hoje mesmo nós estávamos discutindo aqui sobre técnicas com as alunas de confeitaria. Então o que que acontece? Dá para a gente fazer, e outra coisa, é um curso que você vai se sentir segura para você agir. Marinho, eu vou agir como? Olha, você pode botar desde uma pastelaria, pequena pastel, fazer pastel em casa, pizza, ou você pode simplesmente preparar banquetes, jantares, tábuas de frios, encomenda para recepções, salgadinhos. Você vai ver um pouco de tudo no curso de cozinheiro. Você vai aprender a trabalhar com, por exemplo, eu quero vender frango desossado. Você vai aprender a desossar um frango. Você vai aprender a trabalhar uma carne. Você vai aprender a usar um forno. Ah, mas eu não sei nada de cozinha. É exatamente esse que nós queremos. Essa pessoa que não Por isso que sabe. você tem que fazer o curso. Isso. E aquela que sabe para a gente aperfeiçoar. Eu dou como exemplo quando eu resolvi fazer gastronomia. Eu cozinho desde pequeno. Só que eu cozinhava por intuição, por terapia, aprendi do meu jeito. Quando eu entrei no curso de gastronomia, eu fui reaprender. Por quê? Porque eu fui aprender técnicas. Eu fui aprender processos. Eu fui aprender métodos. E isso mudou minha cabeça. Eu tive que reaprender. Imagina você que eu sou filho de açougueiro, que eu corto carne desde pequeno. E alguém chega e diz: agora você vai fazer assim. Agora tem que fazer assim. Então isso foi uma experiência fantástica. E eu digo aqui, Senac é uma escola de verdade. É uma escola que você tem teoria e prática e tem uma biblioteca. Se você tiver a oportunidade de entrar no site do Senac para ver a nossa Tem a biblioteca biblioteca digital, né? Com mais de 6 mil títulos que você pode. e a Você que é nossa aluno, livraria, instrutor ou funcionário pode acessar. É isso. fantástico isso. É E muito ainda bom. tem a editora e livraria que disponibiliza livros fantásticos, além dos cursos EADs também. Então, ou seja, estamos em casa, vamos aproveitar e fazer comida. Professor, olha, eu vou lhe dizer uma coisa: se eu largar a profissão de jornalista para ser uma cozinheira, para investir nessa área de gastronomia, eu vou pegar tanto no seu pé. Faça isso. Até por. Você fica falando e eu fico imaginando. Eu falei, gente, esse Sherlock, esse cara é incrível. Filho de açougueiro. Aprende a cortar carne, que é um troço difícil. Tem gente que ganha dinheiro, muito dinheiro no mundo, ensinando a cortar carne. Tem coleção de facas, Sim, né? sim, Só para sim, as carnes da vida, né? Os oliviers da sim. vida aí que eu digo. Então, assim, um professor que ele ensina a cozinhar e ainda ensina a vender. Eu imagino você fazendo bolo. Ou então, diga aí um prato que você ensina muito, para eu dar aqui uma dica de como é que você faz. Pão de queijo. Olha, Pão de você está queijo. fazendo esse pão de queijo. Então, bote a massa, misture, esses são os ingredientes, vamos para o passo a passo. Sabe como você vai vender esse pão de queijo? Aí você já emenda uma coisa na outra, ou seja, você faz 2 cursos em um, professor. É isso que você está me dizendo. Isso, olha, e uma coisa interessante que quando eu estou mostrando para eles com a ficha técnica, eu levo os preços dos insumos. Quando a gente termina de fazer o pão, enquanto o pão está assando, nós vamos calcular o preço do pão para como você vai vender. Olha Eu digo, isso, ó, você gente. é, Me eu diz se digo, ó, existe você um vem, professor desse. sim. Não, Isso ainda é tem isso, mais. E no final, quando ele acaba de fazer o pão de queijo, que ele ensina você a fazer o pão de queijo, que ele diz como você vai vender, ele ainda diz qual é o vinho que combina. é. Você não fica E entendendo. você vai harmonizar isso aqui com esse vinho aqui. Então isso é muito interessante. É Isso é muito maravilhoso. interessante. Como também, quando alguns alunos meus, agora mesmo teve um que procurou essa semana, ele quer montar uma pizzaria delivery. E ele dizendo que o maior problema dele era como chegar ao preço. Ele disse, professor, como é que eu vou vender a minha pizza? Eu digo, aí sim, aí agora a gente vai ter que Como conversar é que monta um bem sério. preço, hein, professor? Dá umas dicas básicas aí pra gente. Como que monta um preço? Alguém começou a cozinhar do nada, vai já se matricular nesse curso de cozinheiro do Senac, porque viu que tem talento, viu que tem saída e viu que tem tudo a ver, porque gastronomia tem poder para vencer uma crise. E aí essa pessoa vai ficar pensando, nossa, mas eu vou ter que fazer quanto, investir quanto? Como que faz esse cálculo do que você investe, como que você monta o preço? Dá uma dica aí para essa pessoa que ainda vai ter a sua aula. Maia, uma coisa muito interessante é que as pessoas dizem assim: ah, mas eu fiz o preço de mercado. Então, uma das dicas é: você tem que ver o preço de mercado? Tem. Mas o mais importante, o seu custo. O seu custo.
quando eu vou ensinar para eles como é que calcula o gás, como é que calcula a energia do liquidificador que você usou, a energia do forno, a batedeira que você usou, o ambiente em si e a sua mão de obra, que você não pode esquecer. Outra coisa muito importante é quanto você quer ganhar. Ah, mas eu quero ganhar muito, então seu produto tem que ser bem diferenciado, porque o mercado é quem nivela. Eu tenho um mercado que diz que uma média de uma pizza grande é R$ 45. Ok. Ah, mas eu quero vender a minha por 80. Então você tem que botar Que vale uma 80 pizza, reais. tá certo? Então, primeiro levantar os custos. E uma coisa muito importante, definir qual é o preço da sua mão de obra. Marinho, como é que eu defino o preço da minha mão de obra? Quanto é que você quer ganhar? Divida isso pela quantidade de horas por mês e você vai encontrar o valor da sua hora. Em quanto tempo você faz aquela comida? Em 40 minutos? Em 50 minutos? Por exemplo, na área de confeitaria existem produtos que demandam tempo. Um bolo de casamento você não faz num dia só. Não. Você leva de um dia para o outro até 2 dias. Não é verdade? Então, quanto tempo eu passei envolvido com isso? Outra coisa, qual é a estrutura que eu uso? Porque você vai precisar compor isso. O desgaste do seu fogão, o desgaste das suas panelas, a matéria-prima que você comprou, o desperdício. Eu ensino o cálculo do desperdício. Eu ensino. Professor, como calcula? Não, continua. Depois eu vou saber do desperdício. Por exemplo, você vai fazer sua sobremesa e você usa abacaxi. Você compra abacaxi com casca. Então, como é que eu tiro a perda da casca? A gente chama de como equalizar esse preço para que eu possa ter retorno. Porque às vezes a pessoa diz, eu comprei um abacaxi por R$ 5. Só que quando você limpa ele, não é mais um abacaxi, é só uma parte do abacaxi. A outra parte foi jogada fora. Aí ele diz, professor, é muita informação. Mas é a pessoa informada que faz sucesso. Nossa, que Então, bacana isso. O cálculo do desperdício, o cálculo do custo de energia, o cálculo do combustível, o cálculo de quanto vale a sua mão de obra, o que é que você está entregando, o reconhecimento se você é ou não um talento, se você está aqui em escala de iniciante, de médio ou de alta performance, você é um chefe de cozinha que o mundo quer descobrir. Então, você já vai colocar o preço disso. Você se projetar. Quanta coisa, professor, você é eu, maravilhoso. eu tenho uma aluna que ela, eu acredito que ela está nos assistindo. Ela, na aula, ela disse assim, professor, eu queria que o senhor me fizesse um favor. Eu disse o quê? Ela disse, eu faço pão caseiro para me vender. Eu quero saber se eu estou ganhando ou estou perdendo. E aí, na sala de aula, nós fomos calcular. Ela me deu a receita do pão e nós fomos calcular. O mais interessante é que ela disse assim, e eu ainda tenho um diferencial. Eu disse, qual é? Ela disse, eu entrego em qualquer lugar, inclusive em Timon, que é mais distante. Eu disse, se você cobra a entrega, descobro não. Eu disse, pois tá, então da tua casa para Timon, tu gasta quanto de gasolina? E ela ia no carro dela. Ou seja, quando a gente fechou a conta, ela ganhava R$ 1,20 cada pão. Eu disse, compensa. Não. Ela dividiu um pão por R$ 25 e ganhava R$ 1,20. Não. Mudou tudo Você já pra ouviu ela, né? Mudou tudo. aquilo que a pessoa diz assim, eu estou pagando para trabalhar? É Estou incrível. pagando para trabalhar. Por Então, isso, pessoal, comida. é verdade, paga para trabalhar. Que aula fantástica, gente, a gente Por teve isso que aqui. eu digo que nós temos que ter preço e valor. O que é o valor para você? Compensa? Vale a pena você pedir de uma pessoa que é eticamente correta, que trabalha com produto de qualidade? O que é valor para você? Porque eu tenho certeza, Maia, que você paga um pouco mais por algo de melhor qualidade, de melhor valor agregado. Você paga. Todos nós, sim. Não Algo que adianta foi você mais, algo que você tem certeza. Por isso que eu falei que não é mais o que você vende, é o que você defende. São os seus é o que valores, né? você defende. E outra coisa, é o seu nome. É o seu cardápio, é a sua assinatura. Então a pessoa está comprando e ela sabe que você fez com a matéria-prima de qualidade. Ela sabe que você obedeceu os preceitos de higiene. E isso é fundamental. Então, só fechando a ideia do preço que você me perguntou, preço, valor, saber o que o mercado cobra e principalmente os seus custos. Quais são meus principais custos? Os insumos, Sim. mão de obra, gás ou eletricidade e a manutenção de tudo isso. E aí você faz um preço. E aí você bota o seu lucro, né? Professor, e o tempo que você gasta para fazer aquilo, né? Sim, sim. Por exemplo, ó, na confeitaria você vai fazer um bolo. Um bolo é em média 40 minutos. Mas aí tem o preparo e tem o pré-aquecimento do forno. Então, ou seja, num bolo você não gasta menos de 1 hora.
1h10, 1h20. Sim, sim. Então, quanto custa uma hora sua? Por aí você já tem uma ideia. Você vai, por exemplo, fazer um lagarto ao vinho tinto. Você vai comprar a carne, preparar a carne, limpar a carne, temperar a carne, Escolher o vinho, qual é o vinho, você, qual é o preço do vinho, que sabor ele vai isso, agregar. você falou uma coisa interessante. E cuidado, bote na sua carne o vinho que você beberia. Não é o vinho mais barato que você encontra, não. Tá certo? Então, você vai levar um tempo de cozimento. Depois você vai precisar que essa carne descanse. Depois você vai fatiar, decorar, preparar. Isso levou É quantas horas? muito 3 horas. muito tempo. Professor, Muito eu tempo. queria que você me convidasse para a sua primeira aula desse curso de cozinheiro. Eu quero estar lá. Vai ser um Porque o prazer. curso de confeiteiro, por exemplo, a satisfação dos alunos, o de cozinheiro, tipo assim, é a prova de que a gastronomia vale a pena. E na Sim, modalidade remota, é você continuar planejando a vida e permitir esse fluxo de ideias. É você sim, enxergar que tem oportunidade. É você se ver no negócio. Porque primeiro você tem que acreditar. E nós somos como reagimos e não como agimos. Quem nos sim, revela é a reação. Diante de um troço como esse, que é gigante, como que a gente reage? O que, que a gente pensa? Quais são os nossos aliados? Em torno do que está, o que, que você está consumindo, por exemplo, o Senac a gente está colocando essa semana várias lives de transformação digital que são apoiadas nacionalmente pela Confederação Nacional do Comércio, são incríveis. Uma live com você, o que que você, eu acho que o que a gente está consumindo vai dizer muito sobre quem seremos depois dessa sim, pandemia. Então, é sim. agora a hora de qualificar e de planejar. E gastronomia, gente, vai por mim. Não tem crise para gastronomia. Ó, Dá para você nós criativo, saímos. dá para você ser inovador, dá para você mostrar o seu talento, você vai fazer amigos, você vai descobrir o mundo, você vai se interessar por... Olha como foi que esse professor maravilhoso começou essa... Eu estou dizendo aqui que é uma aula, isso não é uma live. Ele começou mostrando tudo que orbita em torno da gastronomia. Eu quero esse professor para minha vida. Igor, queria dizer, Igor, que o meu lugar... O seu lugar no meu coração acabou de ser substituído. Obrigado. Amo todos. Obrigado. Olha, e quando a gente estiver fazendo aula demonstrativa, eu quero você lá conosco, para Claro, você, claro, eu vou colar em tá você, bom? você não tem noção. Olha, todo mundo falando que o Senac é top na gastronomia, porque a gente só tem 8 minutos. Gente, a forma de cálculos de gastronomia, qual o valor real da venda, ele respondeu. Formação de preço na gastronomia, ele falou. Tem alguma previsão quando o Senac vai voltar a funcionar? Não tem previsão de nada, porque todo dia nós tomamos uma decisão, né? Todo dia o Senac toma uma decisão, as escolas, as empresas, e aí vem uma medida, vem um número novo, e aí a gente está vivendo um dia de cada vez, mas com a certeza que com um curso remoto, uma qualificação remota, que tem padrão de qualidade, como nos cursos de gastronomia e todos os outros, você não fica parado. Se depender do Senac, você não fica parado, se esse negócio ficar fechado até julho, agosto, a gente vai ter qualificação até lá, né, professor? Ontem eu conversava com uma cliente minha de confeitaria, que ela está montando a confeitaria, ela disse, professor, acho que até dezembro a gente não sai dessa história, então vamos aprender. Mas eu digo uma coisa, é aquilo que todo mundo sabe, quem sabe faz a hora. Nós não vamos esperar acontecer, porque está acontecendo. Maia, depois desse processo, nós seremos outras pessoas. Não tem mais como ser o que éramos antes. São Mudança de pessoas hábito. melhores. Os Sim, sobreviventes, como reagimos, né? Como a sim, gente se adapta, quem nos definiu. O sim, Darwin disse isso, né? O Darwin tem sim, várias frases maravilhosas sobre sim. isso. E você tem que Olha, agora propiciar mesmo. algo que interesse as pessoas, que faça sentido para elas, né? Sim, como o Darwin propriamente disse, que evolui aquele que se reinventa. Agora há pouco, o Igor estava sorrindo aqui. Ó, o Igor tem contrato com empresas, o Igor faz live, o Igor dá curso, o Igor está no Senac. Olha, Nós ele tá não aqui. Oi, paramos. Maia. Oi, Luiz. O Igor tá surfando, meu amigo, tá bom? Nessa Estamos aqui onda. falando Ele sobre transformou a você. pandemia num mar de surf e ele tá só... Sim, sim. Igual E uma coisa você, Luiz. interessante. Gente, Isso, e não uma tem coisa crise interessante. para quem tem talento, para quem tem entregas, para quem ama o que faz e para quem é qualificado. Porque, ó, se você Não, for prestar atenção, a cada 100 pessoas que a gente conhece, ou diminuindo a conta, a cada 10 pessoas de sucesso,
Quantas investiram em qualificação? As 10 pessoas, se eu pensar aqui que eu conheço de mais sucesso, todas investiram em qualificação. Todas Porque investiram. o mundo nunca foi de amadores. E agora definitivamente não será. Então, invista em qualificação. Você tem que investir, porque não tem outro caminho. E é maravilhoso. Quantas amizades e descobertas, né? Acabei de ficar amiga íntima aqui de infância do professor Luiz Marinho, por exemplo. Ó, tá aqui, ó. E uma coisa interessante, Maia, é que agora nós temos uma coisa que a gente não dava importância: tempo. Nós temos tempo. Tempo para estudar, tempo para errar na cozinha. Nós temos tempo para treinar. E outra coisa, para pensar. E as pessoas, elas usavam muito o celular por ociosidade, por não ter o para distrair. Agora não. Olha que a Daniel Carvalho, ela disse: acho muito lindo, divertido quem cozinha, que prepara um prato com amor, seja o simples ao mais sofisticado. O Steve Jobs dizia que o simples é o domínio do complexo. E a gastronomia mais simples é aquela que dominou de tal forma os sabores, né? O cheiro, os sentidos todos, que são todos os sentidos que conectam a gastronomia, que por isso que tem chefes maravilhosos. Professor, só falta 5 minutos, 4 minutos agora. O pessoal perguntando sobre o curso de confeiteiro, curso de cozinheiro. Professor, satisfaça aí a vontade desse povo. Diga quando é que vai começar esses cursos, essas coisas todas. Tá todo mundo perguntando. O de confeiteiro está em andamento, mas a gente também vai ter com oferta para o Parque Piauí. O da unidade do centro está em andamento, de confeiteiro. Nós acabamos de terminar a parte teórica. Agora vamos esperar o Senac reabrir para a parte prática. Nós estamos planejando alguns workshops e oficina assim, tete a tete, para a gente ensinar algumas coisas. Eu, o Igor, a Elisalde, toda a nossa equipe, a Chayane, você precisa conhecer também esse pessoal. Todos nós estamos pensando nisso. A Marcilene está muito empolgada para a gente criar novos cursos. Sim. O de cozinheiro é para começar agora em maio, só falta fechar a turma. Logo em seguida a gente vai ter também o de formação do preço de vendas e algumas oficinas. Nós estamos estudando como vamos lançar essas oficinas, se dá para usar a plataforma Microsoft Teams ou se vamos gravar. Inclusive o Senac já colocou a cozinha à nossa disposição para a gente ir para lá pensar. Estamos abertos às ideias, tá bom? Maravilhoso. Gente, muito obrigada. A Tatiane disse que essa receita do pão de queijo é maravilhosa. Matrículas para o curso de cozinheiro, matrícula.pi.senac.br. Maia, tá tudo fechado. Como é que eu vou me matricular nesse negócio? Eduardo, bem lembrado. Eduardo, quero você em todas as lives a partir de hoje, tá? Que você me lembra das coisas. matrícula.pi.senac.br. Então, você entra lá e faz a matrícula, porque você não vai na unidade, você vai fazer remoto. Sim. Então, é só entrar lá, procura a unidade, faz a busca por cozinheiro, que a gente vai se encontrar nessa aula aí. Eu vou deixar de fazer pauta, meu negócio agora vai ser receita, tá? Queria anunciar aqui oficialmente. Não, e quando tudo isso passar, vamos fazer um encontro de chefe lá na sua casa, tá bom? Eu quero todo mundo mandando informações para a Fátima, para o Eduardo, para mim, para a gente fazer a lista dos tops do que se formaram no Senac, que estão hoje trabalhando nessa pandemia. Sim. E a gente também vai fazer a lista de cozinheiros maravilhosos, empreendedores na área de gastronomia, que foram qualificados no Senac, não é isso, professor? Que são muitos, né? Isso. E aquela questão também que a gente vem discutindo na crise. Compre do pequeno, compre das pessoas que estão batalhando, compre das pessoas que são daqui, das pessoas que são nós. Nós temos muito talento, Mário. Muito, muito, muito talento. Assim como nós temos grandes jornalistas como você. Deixa eu te dar uma deixa aqui. Tem um amigo meu que é psicólogo e ele trabalha em Picos. Quando ele viu, ele disse assim: cara, eu vou te contar um segredo. Tenho loucura para ser entrevistado pela Maia. Eu sou apaixonado por aquela mulher. É recíproco, amo todos vocês. É recíproco, acreditem. É recíproco. Ele tá lhe assistindo agora, viu? Ele tá lá em Picos lhe assistindo. Como é o nome dele? Anderson, psicólogo Anderson. Anderson, eu quero que você seja meu psicólogo pro resto da vida agora. Mas eu acho que não pode, que a gente vai ficar muito amigo, né? Aí não, não dá. Né? Mas não Anderson, pode.
já tem um canal aí para a gente transformar essa história de admiração, que eu tenho certeza será mútua, em amizade. Então, é o professor Luiz Marinho, tá bom? Muito obrigada pelo carinho. Professor, 46 segundos, muito obrigada. Obrigada a todo mundo que passou por aqui, foi super divertido, por mais lives divertidas e informadas, né? E com muita informação, muito interessante igual essa. Muito obrigada, de verdade. Uma honra poder dividir essa noite de terça-feira. Eu agradeço. Um prazer enorme estar com você e eu coloco à disposição. Quando você precisar, pode. Marinho, vamos fazer, vamos. Estou à disposição. Quando quiser me entrevistar, estamos à disposição. Me aguarde. Um beijo, querido. Tchau, Um pessoal. beijo. Fica com Deus e um abraço a todo mundo. Beijão, pessoal. Obrigado. Para todo mundo do Senac. Tchau. Tchau.